Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Liz Macedo e o Jornal da Noite de hoje recebe o procurador Marcelo Rocha Monteiro e o policial civil Ricardo Santi para debater sobre segurança pública, pois o estudo aponta que 57% do território do Rio de Janeiro está nas mãos do tráfico e da milícia. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito preocupante. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse jornal excelente que eu já acompanho há muitos anos. Aí foi uma das primeiras mídias com viés conservador que apareceram no mercado aí, e que eu já acompanho há muito tempo. Então, muito obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado de estar aqui e também honrado de estar ao lado desse profissional do direito tão exemplar aí, o doutor, o procurador Marcelo Monteiro. Muito bom, gente. Vamos às perguntas, então, porque o assunto é preocupante e ficamos muito felizes em ter a presença, né, de duas pessoas que são autoridade, inclusive o doutor Marcelo, né, conhecendo a realidade do Rio de Janeiro, o Ricardo como policial civil também em São Paulo, e a gente vai conseguir debater esse assunto com bastante qualidade para quem estiver nos acompanhando hoje. Bom, vamos às perguntas. Na Europa, já temos o no-go zones, são zonas violentas que o povo evita frequentar. No México, algumas áreas são dominadas pelo narcotráfico. No Rio, realmente perdemos 57% do território para as organizações criminosas? E como chegamos a esse ponto? É a pergunta que eu tenho para vocês. Pode começar o procurador Marcelo, por favor. Começo eu, então? Muito bem. Na próxima, a gente começa pelo Santi. Tá bom. Bom, deixa eu dizer uma coisa, né? Eu vou estar entregando a minha idade, mas até 1980, mais ou menos, não é? A gente subia morro normalmente no Rio de Janeiro, né? Eu morava, quando era criança, numa rua na Tijuca, né? Tijuca é um bairro da zona norte do Rio, uma rua sem saída, que terminava exatamente na subida de um morro. Né? E, sim, era algo que não causava a menor preocupação. Eu ia, às vezes, brincar ali no caminho que dava acesso ao morro, no início da subida. Né? Eu tinha 2 coleguinhas de escola que moravam nesse morro. Né? O morro era o lugar onde moravam as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. O morro era isso. Né? A favela era isso. E a partir de 1980, especialmente a partir de 1983, né, isso começa a se modificar radicalmente. O morro passa a ser o lugar onde o crime organizado se estabelece, usando o benefício, né, da geografia do Rio de Janeiro, que é um pouco diferente de São Paulo nesse aspecto, né, porque você tem morros, né, espalhados por toda a cidade, né, e onde o criminoso fica numa posição de vantagem com relação ao policial. Quem está mais no alto sempre leva vantagem, né? Não é por outra razão que os portugueses procuravam construir suas fortalezas em lugares altos. Né? Então, já havia essa vantagem natural e, por isso, o tráfico buscou o morro, né, como local de esconderijo, como local de ponto de venda de entorpecente, como local de armazenamento do seu, não só das drogas, como do seu arsenal. Né? E isso se agrava a partir de 1980, meados da década de 80, com a política do então governador Leonel Brizola, né? Que é exatamente a mesma adotada na liminar do ministro Fachin, depois confirmada por maioria do Supremo, de proibir operações policiais em comunidades. Né?
A partir daí, o tráfico aumenta o seu poderio bélico, o tráfico, naturalmente, sem o incômodo da polícia, começa a vender muito mais droga, a ganhar muito mais dinheiro, a margem de lucro é absurda, né, nesse tipo de negócio, e investe em fuzis. Então, em armamento pesado, basicamente fuzil. Então, em meados da década de 80 e já caminhando para a virada dos anos 90, nós chegamos no momento em que a polícia do Rio de Janeiro, as polícias do Rio de Janeiro, Polícia Civil e Polícia Militar, enfrentavam com revólveres e pistolas, criminosos armados de fuzis. Só anos depois é que a polícia conseguiu se armar num parâmetro minimamente compatível, com o da bandidagem. Mas nós tivemos, durante anos no Rio, o policial tentando se defender com um revólver, com uma pistola, de um criminoso que atirava de fuzil, que é uma situação absolutamente inacreditável. Então, caminhamos assim, sempre numa escalada da criminalidade, e passamos a ter, a partir de um determinado momento, o fenômeno das milícias, que, num primeiro momento, se vendiam como sendo um contraponto ao tráfico, Então, comunidade que tem milícia não tem tráfico, E hoje a realidade não é nada disso, Quer dizer, é outra organização criminosa também, e já existem comunidades em que o tráfico e a milícia estão mesclados, são aliados. E esse é o caminho que nós seguimos, sempre incentivado por uma legislação, eu não sei se é o ponto aí da conversa de hoje, mas uma legislação frouxa, leniente, que permite que um traficante seja condenado ou já comece a cumprir pena em regime semiaberto ou cumpre 1/6 da pena em regime fechado e vai para a rua. Então, criamos figuras como o tráfico privilegiado, que a gente pode falar depois, que é um absurdo, É uma maneira do traficante retornar para a rua. Traficante retornar para a rua é sinônimo de retornar para o tráfico, em pouquíssimo tempo, em muito menos tempo do que aquele ao qual, teoricamente, ele foi condenado lá na sentença do juiz. Então, essa mistura de legislação leniente com uma falta de estrutura por muitos anos, da polícia. A polícia aqui no Rio de Janeiro viveu momentos... Polícia Civil, então, eu que sou procurador de justiça, fui promotor de justiça, o trabalho do promotor é muito ligado ao da polícia, ao inquérito policial, e nós tivemos momentos aqui em que a Polícia Civil não tinha papel para colher os depoimentos lá de testemunhas em inquérito policial. E hoje a situação é melhor, mas essa foi uma situação que perdurou durante um bom tempo. Nós tivemos índices de apuração de homicídio aqui no Rio de Janeiro, Eu trabalhei muito com homicídio, porque eu fui promotor de júri, e júri no Brasil lida basicamente com homicídio. Eu trabalhei em lugares em que de cada 100 homicídios conseguia se apurar 1. 99 inquéritos de cada 100 de homicídio, você só tinha o nome de quem morreu, de quem matou, você não descobria nunca. 99% de impunidade, é um negócio assim... assustador, Ainda é assustador, porque a média brasileira é de menos de 10%, mais de 90% de impunidade. Mas, enfim. Então, toda essa combinação aí de legislação frouxa, com falta de estrutura, e vocês sabem aqui, estou falando num renomado canal conservador, vocês sabem que a outra coisa que fomenta a criminalidade é essa inversão de valores que nós vivemos no Brasil, de você ver o traficante como herói, o assaltante como vítima da sociedade. Só quem tem que estar preso é só o Daniel Silveira, pelo visto, Parece que a ideia é essa, Traficante tem que soltar, homicida tem que soltar, estuprador, latrocida, só precisa prender o Daniel Silveira. Esse é perigoso. É isso. Perfeito, doutor Marcelo, muito obrigada. E você, Ricardo, como chegamos a esse ponto? É isso aí, é o seguinte, no começo do programa que a Alice falou que nós vamos ter um debate aqui, mas eu não creio que seja um debate, porque eu e o Marcelo, nós pensamos quase igual aí, Inclusive, até a fala brilhante do Marcelo aqui acabou esvaziando minha fala, porque ele já disse tudo que eu pensava em relação
ao assunto, né? A pergunta da Liz é como chegamos aqui, né? Como chegamos aqui, eu estabeleceria, assim, em alguns pilares, né? Primeiro pilar é o que o Marcelo falou muito bem, que é o sucateamento das polícias, né? O sucateamento que tem na Polícia do Rio de Janeiro, a gente também tem aqui em São Paulo, né? Tanto em termos de materiais, quanto em termos de contingente. E isso leva a uma taxa de esclarecimento de crimes muito baixa quando se fala da Polícia Civil. E quando se fala de Polícia Militar, uma taxa de cobertura muito baixa, né? Por que cobertura? Vamos diferenciar aqui o que é o trabalho da Polícia Civil, o que é o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar faz o trabalho que a gente chama de polícia administrativa, né? O policiamento ostensivo preventivo. O que significa isso? A polícia militar estando presente na rua, o policial fardado, a viatura fazendo ronda, isso daí inibe a conduta do criminoso, né? Então, é um trabalho preventivo. A polícia civil faz o que a gente chama de polícia judiciária, né? Ela atua depois que ocorreu o crime. Então, é um trabalho mais punitivo. Então, aconteceu o crime ali, a polícia vai investigar, e chegando ao esclarecimento da autoria e toda a materialidade de provas ali, vai abastecer o Ministério Público dos elementos suficientes aí para conduzir o processo aí, entrar com a queixa-crime junto ao Poder Judiciário, e assim, após o processo judicial, ter a condenação do criminoso, né? Então, o que vai abastecer o processo judicial, inicialmente, é o trabalho da Polícia Civil, e por isso que chama de Polícia Judiciária. Então, polícia administrativa, polícia preventiva, ela está com uma cobertura insuficiente, ou seja, o que você tem de contingente não é suficiente para inibir o crime, porque o criminoso está ali numa rua que ele costuma fazer os seus assaltos, ou num semáforo ali, numa viela, ele sabe que a chance de passar uma viatura ali é muito pequena, então ele se sente muito à vontade para cometer o seu delito. E no que se refere à Polícia Civil, a taxa de esclarecimento de crime é muito baixa. Então, você tem aí, de cada 100 homicídios, você chega na autoria aí, né? Então, é isso. Um dos pilares aí é o sucateamento das polícias, tanto em termos de contingente quanto em termos de infraestrutura, né? Você não tem armamento, você não tem munição. Eu estou com a munição vencida aqui em casa, né? Tá difícil de conseguir carga de munição lá. Na delegacia onde eu trabalho, a gente não tem nem guardanapo na nossa copa ali. O que a gente usa de guardanapo é papel higiênico, né? O papel higiênico virou guardanapo. Enfim, os telefones que a gente usa ali estão totalmente deteriorados, a gente não consegue escutar direito o que o declarante está falando do outro lado, o declarante não consegue escutar direito o que a gente fala, então a conversa fica bem difícil. Então, é o sucateamento das polícias, esse é um dos pilares. O outro pilar é a leniência, do ponto de vista legal, né? A legislação vai afrouxando cada vez mais com o criminoso e cada vez mais apertando contra o policial, né? Não só a legislação, mas também as decisões do Supremo Tribunal Federal também, né? Você vê aí a decisão do Fachin, por exemplo, né? Impedindo que os policiais, que as polícias executem operações nas favelas durante a pandemia. Isso daí é terrível. E como o Marcelo falou muito bem aí, nos morros, o criminoso tem uma vantagem da geografia, né? Porque o policial está progredindo na viela ali, ele está indo de baixo para cima. O criminoso que está na posição mais alta ali, ele tem vantagem para atirar no policial. Durante um bom tempo aí, houve a inserção do helicóptero nas operações, com o atirador de elite no helicóptero, dando cobertura aos policiais que estavam progredindo na viela.
Então, quando o marginal sobe na laje ali para atirar no policial, ele pode ser alvejado pelo policial que está no helicóptero. Isso inibe a ação do criminoso de subir na laje para atirar no policial e fica mais fácil o policial progredir na viela. Essa técnica, né, essa tática nas operações reduziu drasticamente a mortalidade policial. E aí o que o Fachin fez? Proibiu que os policiais atirassem do alto dos helicópteros, porque, lamentavelmente, né, alguns disparos acabam fazendo vítimas inocentes aí, que são um dano colateral lamentável e indesejável das operações, mas, ao proibir que se façam os disparos de cima dos helicópteros, você aumenta a letalidade policial, dificulta as operações, e o resultado disso a longo prazo é uma taxa mais alta de homicídios, né? O pessoal do Direitos Humanos está comemorando aí que houve uma redução na letalidade em operações policiais no último ano aí, mas, por outro lado, houve um aumento da taxa de homicídios aí, isso daí é lamentável. E a taxa de homicídios, ela aumenta quando você inibe as operações policiais numa magnitude muito maior do que a magnitude em que se reduziu a letalidade nas ações policiais, né? Porque o policial, quando ele vai quando ele vai para o plantão, quando ele sai para uma operação, a intenção dele não é matar, nenhum policial fica feliz quando ele tem que entrar em confronto. O que o policial quer quando ele vai para a rua é fazer o plantão dele seguir do início ao fim do plantão sem problema nenhum. O confronto durante a operação é a situação indesejável e na qual, havendo esse confronto, obviamente, o policial prefere que o criminoso seja abatido e não ele mesmo, né? Então, quanto mais operações policiais você tiver, infelizmente, um dano colateral aí, você vai ter um aumento na letalidade policial, né? Mas, quando você deixa de ter operações policiais, você vai ter uma reduçãozinha aí na letalidade policial, porque, obviamente, você não está tendo operações e você não vai ter os danos colaterais. Só que a consequência é um aumento muito maior, com uma magnitude muito maior, na taxa de homicídios, né? E isso daí é uma coisa lamentável, porque nós somos um país com uma taxa de homicídios que chega a ser comparável ao número de baixas de países que estão em guerra civil. E o terceiro pilar que eu colocaria ali como chegamos aqui, né? Primeiro é o sucateamento das polícias, segundo a questão da impunidade, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judicial, e o terceiro é a questão cultural, né? A gente tem uma cultura de demonização da atividade policial e tem uma cultura de glamorização do crime, né? O criminoso, muitas vezes, ele tem até um status mais alto na sociedade do que um cidadão comum, enquanto o policial, às vezes, ele tem até vergonha de falar qual que é a profissão dele, porque as pessoas à sua volta podem achar que ele é um assassino. Mas é isso aí. Perfeito, gente. Olha, o Exército está monitorando o avanço da milícia e do tráfico no Rio. Um relatório feito pelo Centro de Inteligência do Exército mostra que quadrilhas estão impedindo o acesso de moradores a serviços essenciais, como água, luz, internet. Diversas empresas estão deixando de operar no Rio. E aí eu queria começar pelo doutor Marcelo, né, para saber qual é a sua opinião a respeito dessa situação que enfrenta hoje os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Veja, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro não tem, desde 2019, ele não tem mais Secretaria de Segurança Pública, né? Vocês devem saber. Existe uma Secretaria Estadual de Polícia Civil, uma Secretaria Estadual de Polícia Militar. Nós temos um Conselho de Segurança Pública do Estado que reúne os secretários e várias outras autoridades. Inclusive, eu sou o vice-presidente desse conselho, é um órgão só consultivo, não é? Mas as decisões são tomadas no âmbito do governo do Estado pelos secretários de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar. Né? E, então, na Secretaria
de Polícia Civil, existe uma subsecretaria de inteligência que, no ano de 2020, fez um relatório muito interessante, com dados muito impressionantes, né, mostrando, com relação ao território do Estado do Rio de Janeiro, que existem, eu acho que eu tenho os números de cabeça, 1.413 comunidades dominadas pelo crime organizado. Tá? Dessas, 81% são dominadas por facções do tráfico. Tá? Nós temos basicamente 3 facções do tráfico aqui no Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, né, que tem uma facção que domina tudo e tal, nós temos 3. E elas ocupam, essas 3 somadas, ocupam 81% das favelas, das comunidades, enfim, como se queira chamar, né? No Estado, né? Não é só na cidade, tem a região metropolitana, etc. E tem 19% dessas comunidades são dominadas pelas milícias, né? E o quadro é esse mesmo, Liz, que você falou, né? Quer dizer, estão dominadas, estão subjugadas, você não pode pensar em desobedecer a qualquer ordem, seja do tráfico, seja da milícia. Existem comunidades no Rio, né? Não sei se vocês sabem disso, que a facção dominante determina a cor da roupa que o morador da comunidade pode ou não pode vestir, né? Então, por exemplo, quando a facção é o terceiro comando, ou Amigos dos Amigos, ADA, né, como é conhecida, ela proíbe, a maior facção é o Comando Vermelho. Então, quando a comunidade é dominada por uma facção rival do Comando Vermelho, é comum que as pessoas sejam proibidas de usar roupa vermelha. Você imagina isso, né? Você imagina, você sai de casa com a camisa vermelha, o traficante para você, ele volta e troca de roupa, né? Então, essa é a realidade de 1.413 comunidades. Claro que nós estamos falando de mais de 1 milhão de habitantes, né? Nós estamos falando seguramente, só a Rocinha, por exemplo, né, aqui perto da minha casa, tem provavelmente mais de 100 mil moradores. Só uma comunidade tem mais de 100 mil. Tá? A gente estima que 1/5 da população do Estado resida em comunidades. São mais de 2 milhões de pessoas. Tá? Com a vida, com o cotidiano dominado pelo crime organizado. No caso das milícias, por exemplo, né, eu já tenho relatos de tipo assim, uma guarita, né, um local de acesso a uma comunidade dominada pela milícia, em que chega um serviço de entrega, ou correio, ou alguma coisa, né, e diz, aqui é para casa tal, quero entregar essa encomenda para casa tal. E o sujeito ali na guarita, que é da milícia, diz assim, nessa não, porque ele não pagou a milícia esse mês, está atrasado. Então não vai poder receber, né, a encomenda, só pode dar meia volta. E aí, numa situação dessa, tem uma decisão absurda, né, ilegal, inconstitucional, como essa do STF, proibindo a polícia que é a única esperança que as pessoas têm de um mínimo de normalidade. Né, um mínimo de normalidade. Nessas 1.400 ou 1.413 comunidades dominadas por tráfico, tá, e milícia, a subsecretaria de inteligência da Secretaria de Polícia Civil, nesse relatório que eu estou mencionando, estima que, trabalhando para essas facções e grupos de crime organizado, existam aproximadamente 56.600 criminosos armados. Tá? Os armados são 56.600. Né? Uma vez até eu falando sobre isso, disse, é um pequeno exército. Aí uma pessoa me corrigiu e disse, não, pequeno não. Né? É maior do que o exército de Portugal. Hoje me disseram, é maior do que o exército da Alemanha. Né? E desses 56.600 armados, né, muitos estão armados de fuzis. São armados com armas longas, com armas extremamente perigosas. Então, esse é o quadro do Rio de Janeiro hoje. Né? Milhões de fluminenses e cariocas vivendo em locais totalmente entregues ao crime organizado, seja a milícia.
seja o tráfico, seja uma combinação dos dois, que já existe em alguns locais. Ainda não é a regra, tá? Mas já existem comunidades em que a milícia se aliou ao tráfico e o objetivo é ganhar dinheiro, né? Seja ganhar dinheiro vendendo cocaína, seja ganhar dinheiro com gato net, seja ganhar dinheiro cobrando taxa de segurança, né, da população. O negócio desses criminosos é ganhar dinheiro. E eles agora estão muito à vontade, né? Eles estão fazendo barreiras. Você estava falando, Li, sobre essa atuação deles, né? Em Jacarepaguá, que é um bairro vizinho da Barra da Tijuca, né? Já existem, depois da decisão do Supremo proibindo operações policiais, durante a pandemia, né? Eu acho esse durante a pandemia ótimo. Né? O que tem a pandemia a ver, né, com a repressão ao crime? Mas, enfim, é o Supremo legislando, administrando, fazendo tudo. Então, já existe em Jacarepaguá ruas em que ruas que não estão dentro de comunidade, ruas com condomínios de prédio, classe média, né? E que o tráfico interditou a rua, colocou uma pilha de entulho de 1 metro de altura, ninguém passa de dia, ninguém passa de tarde, ninguém passa de noite. E aí, gentilmente, veja que gentileza deles. Como tem condomínios, né, as pessoas precisam sair dos seus... Tem carro, tem que ir para o trabalho de carro, sair da garagem do seu prédio, eles colocaram cones em zigue-zague, e aí, gentilmente, eles permitem que o morador faça um zigue-zague com o carro. O zigue-zague é para andar lentamente, para o traficante poder controlar ali quem é, quem não é e tal. Então, o morador sai de casa de manhã, faz o zigue-zague nos cones, só ele que transita ali naquela rua. Quem não é morador não pode, não transita mais. Então, nós chegamos nesse ponto, né? Eu fico imaginando, né, uma rua de Nova York com uma pilha de entulho em plena luz do dia, com 2 traficantes de fuzil tomando conta, dizendo aqui não está interditado, aqui só morador e tal, e devagarzinho. Né? Quanto tempo esses caras de fuzil durariam? Né? Numa cidade como Nova York ou Los Angeles e tal, eu acho que duraria uns 30 minutos. Né? Duraria uns 30 minutos. Chegaria a polícia e já resolvia a parada. Né? E aqui eles estão agindo. A polícia justificadamente está receosa. Quem leu os termos do acórdão do Supremo é uma coisa impressionante. A ameaça feita ao policial, sob pena de ser responsabilizado civilmente, penalmente, administrativamente, quer dizer, só pode agir em situações excepcionais. Ué, o que é situação excepcional? Para mim, tudo no Rio de Janeiro hoje que se relaciona com crime organizado é excepcional. Eu não posso considerar que alguém pense que faz parte da normalidade o tráfico interditar o trânsito numa rua de classe média, de um bairro do Rio de Janeiro, vizinho à Barra da Tijuca, vizinho aos estúdios da Rede Globo, né? Jacarepaguá é onde fica o Projac, né? Por isso que se chama Projeto Jacarepaguá. Né? Está ali. Você anda mais um pouquinho, tem uma rua que, opa, posso entrar? Não, essa rua você não pode entrar, não. Porque está vendo ali aqueles 2 de fuzil ali? Está vendo aquela pilha de entulhos? É o tráfico, está interditando. Mas são 2 horas da tarde. Não, mas é o dia inteiro isso. Se isso não é excepcional, eu não sei o que é excepcionalidade. Muito bom. Vamos lá, Ricardo, o microfone está fechado. Olha para a gente, fazendo favor. Bora. Na decisão do STF em relação a essa proibição de operações policiais, as coisas são colocadas de forma extremamente subjetiva e isso é proposital. Porque quando você fala, olha, só operações só em casos excepcionalíssimos, né? Pelo que eu li, ele usou essa palavra aí, só, né? Está proibido a operação policial, exceto em casos excepcionalíssimos. O que é excepcionalíssimo, né? É apenas quando tiver um resgate de refém, é só se você tiver uma ocorrência pingando sangue ali, que é excepcionalíssimo, ou um mandado de prisão é uma situação excepcionalíssima, porque quando você tem um mandado de prisão expedido pela justiça, para você cumprir aquele mandado de prisão, você precisa de uma operação policial. E aí agora, não prende mais ninguém?
Então, o que é excepcionalismo ficou muito em aberto, e aí o policial fica receoso, porque aí qualquer coisa que ele fizer, ele pode ser punido porque fez a operação, e se não fizer, ele pode ser punido porque houve uma prevaricação, né? Ele fica ali numa situação de saia justa enorme. E outra coisa que é muito subjetiva é a duração dessa decisão aí, porque fala durante a pandemia, né? Pandemia é enquanto existir o vírus circulando e o vírus estiver circulando a nível global, você pode dizer que é pandemia, mesmo que você tenha uma taxa de morte baixíssima, né? A tuberculose foi uma pandemia, a tuberculose está aí até hoje, né? A pandemia da tuberculose nunca acabou. Então, a partir de que ponto você pode dizer oficialmente que acabou a pandemia? É uma coisa que fica meio, né, E numa você me situação de permite fazer uma insegurança. observação? Claro. Me permite? E eu vou te dizer uma coisa, Ricardo, muito importante isso que você falou sobre a duração. Eu já vi na imprensa, né, nos nossos queridos jornalistas militantes, né, progressistas, progressista eu sempre coloco entre aspas essa palavra, viu? Mas ou a extrema imprensa, como alguns chamam, eu já vi na revista Época, por exemplo, um artigo dizendo que essa foi uma decisão maravilhosa, essa de proibir a polícia de fazer operações nas comunidades, está tendo excelentes resultados para o Rio de Janeiro, e aí o jornalista sugere, né, e ele não vai ser o único, que isso se estenda, inclusive, após o final da pandemia. Então, você não tenha dúvida que essa vai ser a bandeira que a esquerda vai levantar. Quando finalmente acabar, cessar o estado de emergência, calamidade sanitária, de pandemia, né? Eles vão, essa mesma turma que foi ao Supremo pedir essa medida e que o Fachin deu a liminar, né? Partido Socialista Brasileiro, essas ONGs, né? que querem soltar, desencarcerar os criminosos, como eles dizem, né? As vítimas da sociedade, vão voltar ao Supremo e dizendo, olha, foi tão bom, mas tão bom a polícia não poder entrar nas comunidades que a gente quer que isso se estenda indefinidamente. Eu não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Exato, e aí você coloca o criminoso numa situação extremamente confortável, né? E as comunidades, elas se tornaram um porto seguro para armazenar armas, para abrigar criminosos procurados pela justiça, para armazenar drogas. E quando isso acontece, o crime organizado ele vai crescendo, assim, do ponto de vista logístico, né? De uma forma que você não tem controle. Quando você cessar essa determinação aí, se é que um dia vai cessar, o crime organizado pode ter crescido em infraestrutura de uma forma que você não pode não conseguir reverter. Que você falou aí, Marcelo, que já tem um contingente aí que é equivalente a um pequeno, entre aspas, né, exército, né, equivalente a um exército de Portugal. E se olhar do ponto de vista criminal, é uma coisa, mas existe uma outra ótica para olhar isso daí, que é o perigo político que isso daí traz, né? Isso daí pode se tornar não apenas um problema criminal, mas pode se tornar um problema assim de tomada de poder pelas facções criminosas. As facções, elas podem chegar num nível de contingente, e infraestrutura e logística que seja capaz de brigar com as Forças Armadas do nosso país. Até o ponto que eles possam decidir tomar o poder e falar, olha, agora o governo é nós. Isso daí, existe um risco real disso acontecer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os referenciais teóricos que a esquerda tem, que respaldam, né, que dão base para esse tipo de atitude que o STF tem e que eu acredito que é de caso pensado. Herbert Marcuse,
né? Eu não sei se a pronúncia tá correta, é Marcuse ou Marcuse, né? Mas, enfim, na teoria marcusiana, o verdadeiro revolucionário é o criminoso e não o operário, porque o operário, o camponês, é alguém que está submisso ao sistema, enquanto o criminoso é alguém que se rebelou contra o sistema. Então, dessa teoria aí, que é um teórico de esquerda, né, você passa a entender o porquê dessa simpatia dos parlamentares de esquerda, dos políticos de esquerda em geral, pelos criminosos. Por que que os políticos de esquerda e os juristas de esquerda que são colocados nessas posições-chave fazem de tudo para blindar os criminosos e proteger os criminosos? Porque, na teoria revolucionária, o criminoso é o braço armado da revolução. Então, eles vão fazer de tudo para que o criminoso esteja em vantagem em relação à polícia e até mesmo em relação às Forças Armadas, porque a intenção deles é usar o crime organizado como vanguarda revolucionária. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bom. Bom, gente, vamos lá. Se o território foi perdido para o tráfico e para a milícia, quer dizer que os moradores não estão mais sob a proteção do Estado, mas eles continuam pagando os impostos. Ou seja, pagam os impostos e ficam reféns dos bandidos? É isso que está acontecendo, Marcelo? É exatamente, né? É exatamente isso, né? Especialmente a partir, né, de meados do ano passado, quando o Supremo, primeiramente em caráter liminar, né, liminar do ministro Fachin, estabeleceu essa proibição. Né? Então, você tem uma fatia significativa da população do Rio de Janeiro que paga os seus impostos, porque imposto todo mundo paga, né? Você comprar uma goiabada no supermercado, você está pagando imposto. Comprar uma Coca-Cola ali, está pagando imposto. Então, imposto não tem essa história, porque todo mundo paga imposto. Né? Então, essas pessoas estão pagando os impostos e não tem retorno, né? Porque o Estado está ausente por decisão judicial, tá? Das suas comunidades. Então, é só você imaginar o seguinte, né? Qual seria a reação da população se uma decisão do Supremo proibisse operações policiais no Leblon, né? Na Barra da Tijuca, no Jardim Europa, né? Enfim, né? Nos bairros nobres do Rio, de São Paulo. Ia ter passeata, ia ter manifestação. Então, é um tratamento absolutamente desigual e injusto para uma população que só tem como esperança de um mínimo de normalidade a atuação da polícia. Só a polícia vai lá. Só a polícia vai lá. Juiz não vai lá, promotor não vai lá. Ninguém vai lá, é a polícia. E agora a polícia fica ameaçada. Nós estamos vivendo uma situação aqui no Rio de Janeiro, né, exatamente numa dessas áreas, que é uma das mais conhecidas, que é o Complexo da Maré. Né, num dos primeiros dias do ano, dia 3 ou 4 ou 5 de janeiro, né, para meu constrangimento, né, é um constrangimento para mim falar sobre isso, eu tenho 34 anos de Ministério Público, né, e um grupo de colegas meus, promotores, né, esse grupo propôs 2 ações civis, não foram ações penais, não foram ações criminais, vamos dizer assim, mas foram ações civis pedindo perda do cargo, né, contra 3 policiais que participaram de uma operação em 2017 na Maré, no Complexo da Maré, um complexo de favelas aqui no Rio de Janeiro, que tem uma presença fortíssima do tráfico. Né? E eu estava lembrando disso enquanto o Ricardo estava falando sobre cumprimento de mandado de prisão. Havia uma ordem de prisão, mandado de prisão, expedido por um juiz, né, contra o chefe do tráfico
naquela comunidade. Ou seja, não era um traficantezinho qualquer, não. Era um criminoso de altíssima periculosidade. Era o chefe do tráfico naquele local. O local é bem grande. Foi feita uma operação da seguinte maneira, uma equipe, foi a Polícia Civil, não foi a Polícia Militar. Uma equipe por terra e um helicóptero para dar cobertura, já sabendo que, né, qual é o normal quando a polícia entra nesses locais? É recebida a tiro de fuzil. Tá? Foi o que aconteceu. Tá? A equipe de terra entrou, começou a tomar bala, né, dos traficantes. Veio o helicóptero e começou a atirar nos traficantes para salvar os colegas, né, os policiais no helicóptero, agindo para salvar, legítima defesa dos colegas, né, que estavam em terra, porque senão eles iam morrer. Só que no local havia uma escola. Existe uma escola pública ali, dentro da comunidade, como existe em tantas outras comunidades. E o helicóptero sobrevoou a escola. E sobrevoou a escola e continuou atirando, né, na direção dos traficantes. Ninguém foi ferido. Ninguém morreu. Um traficante foi preso em flagrante e o tal líder, que era o objeto do mandado de prisão, acho que acabou nem sendo preso. 3 anos e pouco depois, os meus colegas estão entrando com ação civil pública pedindo a demissão do piloto do helicóptero e mais dois delegados, que organizaram a operação, porque, segundo eles, é um absurdo fazer uma operação dessas num local onde existe uma escola e efetuar tantos disparos. Então, os policiais civis participaram de uma operação absolutamente ilegal. Tem uma ordem do juiz para prender um bandido. O que a Polícia Civil tem que fazer? Cumprir a ordem. Improbidade administrativa seria se eles se recusassem a cumprir a ordem, dizer, não, nós não vamos perder traficante. Não. Isso é improbidade. Improbidade administrativa. Né? Improbidade é desonestidade, é falta de obediência às regras, é não querer cumprir o seu dever de funcionário público. Né? O que esses policiais fizeram foi o contrário, eles arriscaram suas vidas, né, para prender um criminoso, não prender porque saiu da cabeça deles prender, porque um juiz expediu uma ordem de prisão contra um chefe de tráfico. Né? Fizeram a operação, não mataram ninguém, não feriram ninguém, e tem 6 promotores agora pedindo que eles sejam demitidos e não possam mais ocupar nenhum cargo público. Você imagina esse piloto de helicóptero, né, que vive do salário dele para sustentar a família? Ora, isso aí, em matéria de inversão de valores, é difícil imaginar alguma coisa mais extrema, né, do que isso. Policiais sendo acusados de improbidade administrativa e tendo a sua demissão pedida por membros do Ministério Público, porque estavam numa operação absolutamente legal para cumprir um mandado de prisão, operação da qual não resultou nem morte, nem ferimento de absolutamente ninguém. Vamos lá, Santi. E esses policiais aí, doutor, caso eles não realizassem essa operação, eles responderiam por prevaricação. Prevaricação, exatamente. Então, o policial, ele fica que de qualquer jeito ele vai levar uma naba ali, né? Não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E assim, como o senhor pontuou, era uma operação decorrente de uma ordem judicial. E assim, se tratando da justiça penal, né? Todo o trabalho do Poder Judiciário, que inclusive envolve um custo enorme, né? Você tem o salário do juiz, tem o salário do analista judiciário, tem o salário de todo o pessoal do Ministério Público que trabalhou na ação, enfim, todo o custo da estrutura física, né, dos tribunais. Então, o processo judicial ele tem um custo enorme para o erário público. E todo esse processo judicial, caso
o policial não possa cumprir a ordem judicial que foi resultante desse processo, isso daí vai ser inócuo. Você veja bem, a ação judicial, ela resulta numa sentença judicial, né? E essa sentença judicial aí para o cumprimento da pena, é óbvio que o marginal não vai cumprir voluntariamente, ele não vai se apresentar voluntariamente para cumprir a pena dele. Então, se você tem uma sentença mandando o criminoso cumprir uma pena, logo, para que esse criminoso cumpra a pena, é preciso que haja um mandado de prisão. E se o policial não pode cumprir esse mandado de prisão, todo o trabalho da justiça, extremamente custoso, ele não serviu para absolutamente nada. Então, é um extremo desperdício de recursos e de dinheiro público. A gente tem aqui no Brasil, em decorrência dessas circunstâncias, mais de 500 mil de mandados de prisão em aberto. E isso daí é gravíssimo, porque esses criminosos que estão com mandado de prisão em aberto e os mandados não são cumpridos, são os responsáveis pela maior parte dos crimes que ocorrem. Exatamente. Tati, vamos continuar contigo aqui. Você que já comentou com a gente aqui ao longo do nosso Jornal da Noite a respeito das condições de trabalho dos policiais no Brasil, falou sobre salário, sobre equipamentos na sua primeira fala aí, até trouxe um exemplo de que o papel higiênico tem servido, né, de guardanapo, né, junto com os policiais lá em São Paulo. Eu quero saber também a sua opinião, você que é policial, né, no estado de São Paulo, quais são os maiores desafios da segurança pública no seu estado? A gente falou bastante de Rio de Janeiro aí, agora vamos falar um pouco de São Paulo, né? Eu diria que o maior desafio da segurança pública em São Paulo é tirar o PSDB daqui, viu? Porque a gente está sob o jugo do PSDB aqui desde 1994, se não me engano. 94 que entrou o Covas aqui, aí o Covas se reelegeu, aí no finalzinho do segundo mandato do Covas, aí o Covas morreu, veio o Alckmin, aí depois do Alckmin cumprir aí, né, o mandato tampão, ele se elegeu governador, aí depois do Alckmin veio o Serra, depois do Serra voltou o Alckmin se reelegeu de novo, e depois do Alckmin veio o Dória, assim, e a política de segurança pública do PSDB é de total leniência com o crime, tanto é que o PCC se criou aqui durante a gestão tucana, né? Logo no comecinho, quando o crime organizado começou a se estruturar de forma mais pesada aqui em São Paulo, que estava no governo Fleury, teve a rebelião do Carandiru ali, né, que tinha dedo do crime organizado, e o governador Fleury mandou o recado, né? E, lamentavelmente, quem segurou a bucha ali foi o coronel Ubiratã, e não, quer dizer, o Ubiratã mandou o recado ali, gozou da popularidade ali, porque o povo aprovou ali o que houve a ação da polícia no Carandiru. Eu não acho que foi um massacre do Carandiru, porque, né, o mainstream rotula ali como massacre do Carandiru, mas o que houve ali foi a rebelião do Carandiru e a polícia cumpriu com o seu dever ali de reprimir a rebelião. E os heróis, né, os heróis policiais que estavam ali, quando eles entraram no presídio para conter a rebelião, eles foram atacados. Teve, inclusive, muitos policiais que saíram feridos daquela operação, né? E logo em seguida, né, entrou o Covas, já com uma política de segurança totalmente diferente, né? Rebeliões aí, no governo do Covas, havendo uma rebelião como aquela do Carandiru, certamente ela era reprimida de outra forma. O crime organizado começou a se estruturar de forma muito confortável de dentro das cadeias, e dentro das cadeias que o PCC cresceu.
Em 2006, quando teve aqueles ataques ali, já era já era tarde demais, o PCC já tinha se tornado uma facção criminosa extremamente poderosa, eu diria até mais poderosa que as facções do Rio de Janeiro. Em uma noite só, eles mataram mais de 70 policiais, e existia até a recompensa, né, paga para o criminoso que estava na rua, de mais de 20 mil reais para o policial que ele matasse, né? Então, você imagina uma situação que policiais estão com a cabeça a prêmio. E foi nesse contexto que eu entrei na polícia. Eu estava prestando o concurso para auxiliar de papiloscopista policial, fui aprovado na primeira fase, né? Na primeira fase, geralmente se aprova o triplo do número de vagas, que aí a segunda fase, né, vai afunilar um pouquinho mais, e aí a terceira fase que vai ser o determinante ali, né? Então, eram 130 e poucas vagas, aí 390 e tantos ali aprovados para a segunda fase. Só que entre a primeira fase e a segunda fase do concurso, houve ali os ataques do PCC. Quando eu cheguei para a segunda fase do concurso, mais da metade tinha desistido do concurso ali, porque ficou com medo, e aí que foi a minha sorte, aí, porque foi muito fácil passar na segunda fase, porque a concorrência já foi muito baixa, né? Então, assim, o que precisa fazer para melhorar a segurança pública aqui no estado de São Paulo, né? O policial, primeiramente, ele precisa ter maior respaldo do governo para uma certa segurança, né, de que, ao agir contra o criminoso, ele não vai ser julgado pela corregedoria de uma forma muito rigorosa, né? Que hoje em dia se tem um rigor muito maior com policiais que cometem um ato de insubordinação, né, do que com policiais que cometem uma prevaricação, um ato de improbidade. E o rigor é maior ainda quando se trata de um policial que é envolvido numa situação que se considera abusiva aí pelo pessoal dos direitos humanos, né? Então, o policial ele fica receoso de agir. Em segundo lugar, né, precisa melhorar a questão salarial para o policial trabalhar mais motivado e a questão da infraestrutura, né? O policial precisa estar bem equipado, bem armado e precisa melhorar a relação do contingente aí, né? O contingente hoje é insuficiente para a demanda que a gente tem de serviço. Só que é lógico que isso daí demanda gasto público, e a gente sabe que a gente não pode aumentar gasto público. Então, o governo precisa ter responsabilidade para cortar gastos em outras áreas, né, cortar gastos supérfluos para que possa investir mais na segurança pública. E assim como a gente teve aí um aumento no último ano na taxa de homicídios no Rio de Janeiro, a gente teve um aumento na taxa de homicídios aqui em São Paulo também, né, porque o crime organizado está crescendo com tudo. Pra você ter uma ideia, o PCC, hoje, não é apenas uma facção criminosa que domina São Paulo. Hoje, o domínio do PCC envolve toda a América Latina. O PCC chegou até a quebrar cartéis de drogas do México e passar a dominar áreas que eram dominadas por cartéis mexicanos dentro do país deles ali. Quem manda é o PCC. Então, o PCC hoje tem a extensão do seu domínio por toda a América Latina e não só por São Paulo. E tem coisas que eu nem posso falar aqui, porque senão o meu destino pode ser parecido com o do Daniel Silveira aí, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer aí, né? O nível de respaldo que o PCC tem hoje, até em altas instâncias do Poder Judiciário.
Bom, gente, agora nós vamos para as informações do dia com a nossa repórter que está em Brasília, Berenice Leite. Dia após a Petrobras perder 74 bilhões de reais em valor de mercado por preocupações sobre suposta interferência do governo Bolsonaro na empresa, a estatal reagiu e lidera a recuperação do Ibovespa. O mercado se deu conta que estava caindo mais uma vez na narrativa. Bom, gente, tivemos alguma falha técnica aqui na transmissão, mas vamos voltar aqui com o Marcelo. Marcelo, eu quero saber qual a sua opinião aí, como já atuou como promotor de justiça, sobre a audiência de custódia, a famosa saidinha. Estamos vivendo uma bandidolatria? Nós estamos vivendo uma bandidolatria, pelo menos desde 1984, né? Com a Lei de Execução Penal, né, que mudou nesse ano. Nós passamos a adotar uma lei de execução penal, uma das mais lenientes do mundo, né, com esses institutos. Você mencionou um deles, a saidinha, né, a progressão de regime, o criminoso que cumpre 1/6 da pena, né, condenado a 12 anos, por exemplo, por digamos que seja um homicídio simples, 12 anos, ele cumpre 2 no regime fechado e vai para o semiaberto, né? O que é o semiaberto? O semiaberto quer dizer que esse sujeito, durante o dia, está na rua. Ele só precisa voltar para a prisão à noite, né? Eu acho que eu não preciso dizer que nem todos voltam, né? O que tem de criminoso, foragido, né, do regime semiaberto é uma coisa impressionante. Se você pensar no roubo à mão armada, né, que é o que a população chama de assalto, né, assalto talvez seja o crime que mais assombra a mente do morador de cidade grande no Brasil, né? O morador do Rio, ele sai de casa pensando no perigo de ser assaltado. Ele vê uma moto com 2 sujeitos se aproximando, ele pensa no perigo de ser assaltado, né? Então, é um crime que, justificadamente, ronda o nosso subconsciente e afeta, né, a famosa sensação de segurança. O Brasil deve ter mais de 3 milhões de assaltos por ano. Nós não temos esse número mais consolidado, né? Mas da última vez que eles foram consolidados, nas 27 capitais, só nas 27 capitais, nós temos 1.800.000 roubos registrados por ano. É um número assustador, né? Enfim, um assalto a cada 3 minutos, uma coisa de louco, né? Aí você pensa qual é a resposta que a lei de execução penal dá para esse crime, né? Que é, você pode dizer, o crime mais praticado, né, no Brasil. O sujeito vai ser condenado a uma pena de 6 anos e pouco, né? Que é a pena mínima do roubo à mão armada. Né? Aí, desses 6 anos e pouco, 6 anos e 8 meses, né, que parece assim uma pena, puxa, 6 anos e 8 meses, né? Você mostra para um estrangeiro, olha, o sujeito botou uma arma na minha cabeça, levou meu carro, mas foi condenado a 6 anos e 8 meses. Aí, aqui no meu país daria mais do que isso, mas tudo bem, né? Tá razoável, vai ficar 6 anos e 8 meses na cadeia. Aí você explica para ele, não vai ficar 6 anos e 8 meses na cadeia. Tá? Na cadeia, em regime fechado, ele vai ficar 1/6 de 6 anos e 8 meses, que dá 1 ano, 1 mês e quebradinho. Né? E aí ele volta para a rua, porque o tal do semiaberto, né, vai fazer com que ele fique na rua, sem nenhum tipo de fiscalização. Vejam bem, não tem nada disso, não tem aquele oficial da probation que a gente vê no filme, não tem nada disso. Né? O sujeito está na rua. Né? E vários, né, mais de 70%, voltam a delinquir, voltam a praticar crime. Eu tive, no meu período de tribunal do júri não julga roubo. Né? No Brasil, o tribunal do júri julga basicamente homicídio. Mas o que eu tive de homicídio cometido por um sujeito que, quando eu ia ver a situação penal dele, ele era um condenado por roubo à mão armada, que, quando passou para o semiaberto, logo no primeiro dia, primeira semana, ou primeiro mês, fugiu. E nunca mais voltou. E agora está cometendo um homicídio. Né? Isso era uma coisa... Eu digo era porque eu não estou mais no tribunal do júri. Né? Mas no tempo que eu estava no tribunal do júri, né, de 1996 até 2012, isso era extremamente comum. A gente quase já podia adivinhar. O meu estagiário veio dizer, esse réu aí do homicídio tem antecedente. Eu falei, deixa eu adivinhar.
condenado por roubo à mão armada, passou para o regime semiaberto e fugiu. É isso mesmo. Pois é, não precisa ser mágico para adivinhar. Então, esse tipo de legislação, né, é um incentivo extraordinário. Né? Você precisa... O que resolve, o que diminui o índice de criminalidade em qualquer país, né? Foi assim nos Estados Unidos, foi assim em todos os países do mundo, é você tirar o criminoso de circulação. Né? Você tem que neutralizar o criminoso. Você tem duas maneiras de neutralizar o criminoso. Uma é matando. Matando não pode. Pode em legítima defesa. Né? A polícia do Rio de Janeiro matou um monte de bandido em 2019, a partir de 2019. Né? Matou em legítima defesa, matou porque é recebida a bala. Né? Sabe o que aconteceu? Reduziu a criminalidade. Né? E aí uma ONG dessas veio dizer que não há relação entre uma coisa e outra. Aí eu perguntei na ocasião, mas o bandido morto assalta? Né? O bandido morto estupra? Acho que não, né? Eu não conheço nenhum caso, né? O sujeito tenha sido assaltado por um morto, por uma alma penada. Né? Então é claro que reduz. Claro, você não pode defender isso como uma maneira de reduzir a criminalidade, porque não existe essa opção, né? A não ser que o policial tenha que fazer isso para não ser ele próprio morto. Né? Mas é uma constatação objetiva. Você diminuiu o número de criminosos, né? Você diminui os índices de criminalidade. O Ricardo falou isso há pouco. Quer dizer, você tem 500 mil mandados de prisão pendentes, né? Esses 500 mil criminosos ou menos, eles são responsáveis por um número enorme de... Ninguém acha que esse perfil de criminoso comete um crime na vida, né? Ninguém, em sã consciência, vai achar, né, que assaltante, traficante, estuprador comete um crime na vida. Quem comete um crime na vida é o criminoso passional, é aquela situação de marido e mulher, uma coisa episódica e tal. Esses sujeitos são bandidos, eles vivem do crime, tá? Tem um estudo feito nos Estados Unidos com relação à criminalidade econômica, né? O crime praticado com finalidade de obter alguma vantagem econômica, roubo, furto, né? extorsão mediante sequestro, etc. Então, eles fizeram lá um cálculo, né, de que cada criminoso que é retirado de circulação, que é colocado na cadeia, né, são 15 crimes a menos por ano. Quer dizer, esse sujeito, em um ano, ele pratica 15 delitos. Então, veja a importância. Você pega os gráficos, né, das estatísticas americanas, você vai ver, tem um gráfico que é um X. Né? Ele é exatamente um X. Aqui, ele mostra, ao longo dos anos, o número de presos, né? O número de pessoas cumprindo pena em penitenciárias americanas. É uma reta, uma linha que faz isso, né? Uma diagonal que faz assim, subindo, especialmente a partir do início dos anos 90, né? Da política de tolerância zero, que começou em Nova York, depois se espalhou pelo resto do país. E a outra linha é a linha do número de crimes praticados. Ela faz isso, ó, descendo. Né? Quanto mais criminoso preso... Eu fico até meio constrangido de falar isso, porque você está falando óbvio, né? Quanto mais criminoso preso, né, menos crime cometido. Opa! Oi, deu um problema aqui. Então, você tem que tirar o criminoso de circulação. Agora, não adianta tirar o sujeito de circulação por 11 meses, 12 meses, e depois colocar na rua de novo. Né? E aí, é o que está acontecendo com o tráfico, essa figura do tráfico privilegiado. Né? O sujeito é condenado no tráfico privilegiado. Que porcaria é essa? É um tráfico de drogas para o qual a pena é bastante reduzida, porque não há prova de que o sujeito seja integrante de uma facção criminosa. Né? Aí ele pega uma pena de mentirinha e já começa no regime semiaberto. Já começa, ou seja, você começa na rua. Né? Aí você vai pensar, no Rio de Janeiro, existem 3 facções que investem uma fortuna em armas sofisticadíssimas, fuzis caríssimos, né? Para guerrearem umas contra as outras, para tirar território uma contra as outras. Né? Esse morro é meu,
ninguém tasca, só a minha facção pode vender droga aí. Aí você imagina, chega um Zé Mané, né? Diz assim, oi, eu sou freelancer, eu vou vender cocaína no seu morro. Né? O chefe da facção vai dizer o quê? Fica à vontade, né? Vai morrer na hora. Né? Não tem traficante freelancer. No Rio de Janeiro não tem. Traficante freelancer morre em um dia. Para você vender droga, você tem que ser subordinado a uma facção. Você vai vender para eles. Né? Você vai ter que entregar o lucro para eles. Vai ficar lá com a sua parte, com a sua remuneração. Mas não existe. E, no entanto, o que você tem de condenação no Rio pelo tal de tráfico privilegiado, né? Não há prova de que ele faz parte da facção. Uma vez um colega meu perguntou para o juiz, qual é a prova que Vossa Excelência quer? Uma carteirinha com fotografia, né? Integrante do comando, fulano de tal, filiação, fulano, integrante, né? Do Comando Vermelho, grau 3, né? Está aqui no grau 3 do Comando Vermelho. Sócio honorário, né? Sócio efetivo do 3º Comando. Então, essa é uma brecha, é um rombo na nossa legislação para que o traficante, que a polícia consegue com tanto esforço prender, saia da cadeia daqui a pouquinho. Né? A cadeia no Brasil tem porta giratória, né? Como dizem os meus queridos amigos Diego Pesce, Leonardo Jardim, Bruno Carpes, meus colegas promotores lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que estudam essa questão da bandidolatria, da lei de execução penal. Não é? Engraçado que é um estudo que ninguém faz, né? Essas ONGs enchem a boca para dizer que o Brasil tem a 3ª maior população carcerária, a 2ª maior população carcerária. Agora, a pergunta é a seguinte, quanto tempo, em média, um criminoso brasileiro fica dentro da cadeia? Tá? Se fizerem isso, vão se assustar, vão descobrir que, como dizem esses meus colegas, a cadeia no Brasil tem porta giratória. O sujeito entra, o outro sai, daqui a pouco o que entrou sai de novo e tal. É isso. Não assusta ninguém. É isso aí. Marcelo, só uma observação em relação ao que o senhor falou aí sobre a figura do tráfico privilegiado, né? Por que surgiu isso daí, né? Isso daí foi feito para proteger o burguesinho que vende droga na faculdade. Porque tem um monte de filho de político que é maconheiro na universidade e vende droga para os coleguinhas. Então, os políticos criaram essa aberração Sim. no nosso sistema jurídico justamente para proteger os filhinhos burgueses deles que vendem droga na faculdade. É isso aí. Como se esse sujeito não contribuísse para o crime organizado também, né? Porque ele acaba contribuindo, né? Ele está aí movimentando o mercado de drogas e está gerando, de alguma maneira, lucro para... Porque o burguesinho que vende droga na faculdade, para comprar a droguinha dele, ele foi no exatamente. Isso. Né? Então, assim, como o senhor falou muito bem, a maior parte dos crimes que acontecem aqui no Brasil, há uns 3 anos atrás, eu tinha visto a estatística, era mais ou menos 80%, né? 80% dos crimes que ocorrem no Brasil são cometidos por reincidentes. E o que é o reincidente? É o cara que foi preso, não ficou na cadeia, né? Em menos de um ano e pouquinho, ele foi solto e logo ele está reincidindo aí, ou mesmo aquele que está no semiaberto aí, aproveitando as regalias do semiaberto para continuar praticando seus crimes. Gente, olha só, diante desse cenário, quais as providências que o governo federal e estadual vão tomar? Realmente vamos perder aí um pedaço do Brasil para as organizações criminosas, Santi? É possível que haja uma intervenção federal? Só para concluir, né, a pergunta anterior é sobre a audiência de custódia, né? A audiência de custódia, a gente acabou entrando em um assunto, puxa o outro, né, acabou saindo, né? Então, a audiência de custódia é um exemplo clássico da inversão de valores que tem, porque é uma situação na qual o policial é julgado pela forma como ele prendeu o criminoso, e é o criminoso que vai dizer ali se o policial o tratou bem, se fez carinho, se fez massagem na hora que o prendeu, né? Agora, assim, se a gente vai perder
o nosso território para as facções criminosas, se o governo federal vai conseguir intervir nisso aí. Agora que o governo federal está com aliados, né, não diria necessariamente aliados, mas assim, dois presidentes das casas legislativas, tanto do Senado quanto da Câmara, que estão dispostos a colaborar com a agenda do governo, né? Então, a chance do governo emplacar projetos para melhorar, para dar melhor suporte às forças de segurança no combate ao crime e também para diminuir a impunidade no âmbito judicial e no âmbito carcerário, a chance melhorou um pouquinho, né? Agora, se nós teremos êxito nessa missão aí, eu não sei dizer, mas as chances melhoraram. Vamos lá, Marcelo, pode comentar também essa situação. Precisa ter uma mudança de mentalidade, a gente já viu isso no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Aqui no Rio de Janeiro, o governo estadual replicou essa mentalidade, quer dizer, tem que partir para o enfrentamento, né? Não tem essa conversa fiada, não tem que enfrentar, é preciso inteligência. Claro que é preciso inteligência, mas depois que você obtém a informação através da atividade de inteligência, né? A inteligência te diz onde está o traficante, né? A inteligência te diz onde ele guarda as armas, a inteligência te diz onde ele tem o estoque de drogas, né? Mas depois que a inteligência te dá essas informações, né, você vai fazer o quê? Você não vai partir para o enfrentamento, né? Eu sempre pergunto isso. Você vai mandar uma carta para o traficante. Prezado traficante, nosso setor de inteligência já sabe onde você está. Você poderia fazer a gentileza de descer aqui e se apresentar para que nós levássemos você para a prisão? Né? Pelo amor de Deus! Né? Então, isso virou um mantra aí dos esquerdistas. Não tem que ter inteligência, tem que ter... Claro que tem que ter inteligência, mas quem tem um criminoso com o perfil que nós temos, né, que São Paulo tem com o PCC, que o Rio tem com as suas 3 facções criminosas, com os milicianos, é claro que tem que partir para o embate, tem que partir para o enfrentamento. Né? É inevitável que isso aconteça. Né? E com uma política firme, né, sem contemplação, aí, sem esse discurso de que o criminoso prender não resolve, o criminoso é uma vítima, etc., etc., nós conseguimos em 2019. 2020 é um ano difícil de falar, porque é um ponto fora da curva, né, por causa dessa pandemia. Mas 2019, para ser justo, 2018, já com a intervenção federal no governo Temer, já tivemos uma queda significativa. 2019, tivemos uma queda mais significativa ainda em todos os crimes. Né? Então, uma política dura. Não sei se vocês lembram, em 2017, no Rio, nós corremos o risco de ter uma crise de desabastecimento, né? Porque o número de roubos de carga chegou a uma coisa assim, absolutamente insana. E as empresas dos outros estados estavam dizendo: não vamos mandar caminhão para o Rio, não. Né? Não vamos mandar caminhão para o Rio com bebida, com alimento, com refrigerante, com eletrodoméstico. Não vão, porque os caras estão pegando tudo. Né? Era assim, plena luz do dia. E isso teve realmente uma redução muito significativa no roubo de carga, se não me engano. A redução chegou a 40%. Né? Então, é importante ter isso. Agora, eu reconheço que não é suficiente. Né? Se você tem... É aquilo que eu falei, né? É a cadeia com porta giratória. Né? Se você tem todo um empenho da polícia para prender criminosos, armados, perigosos, né? Para dali a pouco o sujeito estar na rua de novo, né? É aquilo que eu digo assim, em tom de brincadeira, né? A gente brinca para não chorar, né? Quando essas ONGs esquerdistas dizem que o Brasil prende demais, elas têm razão, o Brasil prende demais, sabe? Porque ele prende o mesmo bandido 2 vezes, 3, 4, 5, 6. É impressionante, né? Impressionante. Você tem gente aí que está presa por roubo pela 7ª vez, né? E pela 7ª vez, pela 8ª, pela 20ª, né, o leigo às vezes não sabe disso, vai continuar tendo direito a regime semiaberto, vai continuar tendo direito à progressão de regime, vai continuar tendo direito à saidinha, né? Porque o reincidente continua tendo direito a isso tudo. É inacreditável. Né? É inacreditável. Olha, doutor Marcelo, vamos aproveitar aqui sua expertise jurídica, fazer uma pergunta bem nesse âmbito mesmo, aproveitar que tem bastante gente assistindo, o pessoal participando também através do chat aqui nos comentários. Queria saber com o senhor, deveríamos, então, estar focados em resolver uma situação tão grave como essa,
ou deveríamos aí, né, estar prendendo deputados por supostas ofensas a ministro do STF? Quais seriam aí, então, as prioridades dentro de uma visão jurídica, que aí seria o caso do senhor, por exemplo? Olha, Liz, eu vou te dizer uma coisa. Dentro de uma visão jurídica, não é nem o caso de falar em prioridade, porque não é que a prisão do deputado Daniel Silveira não seja prioritária. É muito pior do que isso. Ela é ilegal. Né? Ela é um abuso de autoridade. Né? Então, não é que ela devesse ficar num segundo plano, não. Ela não poderia ter existido. Né? Ali rasgou-se a Constituição, no artigo 53, da imunidade penal que o parlamentar tem para quaisquer palavras, opiniões e votos. Né? Imunidade penal. Né? Eu não aguento quando eu ouço os pseudo-juristas dizendo imunidade não é para cometer crime. Mas a imunidade penal é para quê, então? Né? É claro que é. É claro que é para dar ao parlamentar uma liberdade que nós aqui não temos, de proferir palavras que, se nós proferíssemos, poderiam caracterizar crime de ameaça, de injúria, calúnia, difamação, apologia ao crime, etc. É por isso que é imunidade penal. Né? Ninguém precisa de imunidade penal para dizer eu sou a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Né? Eu sou a favor que mude o nome da praça para a vereadora fulana de tal. Né? Eu sou a favor que dê uma medalha. Para falar isso, parlamentar... Né? Ele precisa da imunidade para extrapolar. Né? O Daniel extrapolou. Né? Eu não tenho dúvida que ele extrapolou. Ele foi ali infeliz nos termos, em tudo isso. Não estou discutindo isso. Mas a imunidade é para isso. Né? Então, rasgou-se a imunidade parlamentar com uma justificativa pífia, né? Porque é um discurso antidemocrático. Vem cá. Em 2017, vários deputados fizeram uma sessão solene na Câmara, no plenário da Câmara, transmitida pela TV Câmara, né? Paga com o dinheiro do contribuinte, para exaltar os 100 anos da gloriosa Revolução Russa, né? Que instaurou uma das mais medonhas ditaduras, né? do mundo, né? A ditadura da então União Soviética. Né? Não saiu ninguém preso de lá. Todo mundo teve... Né? Que coisa maravilhosa, é um exemplo a ser seguido. Né? Todo dia tem parlamentar esquerdista para dizer que Cuba é um exemplo a ser seguido. Né? Uma ditadura de partido único. Ninguém sai preso. Nem é para sair. Né? Porque a imunidade parlamentar é para você falar o que quiser. Né? Para ter a opinião que quiser, inclusive opiniões que contrariem a democracia e que contrariem a Constituição. Tá? Ele não pode agir, tá, contra a democracia, mas falar, opinar, é a imunidade dele. Então, violou a imunidade, criou uma coisa que eu não sei se é para chorar ou se é para rir, né? Que é a ideia de que se você foi filmado, você continua praticando crime, enquanto o filme estiver circulando por aí. Né? Eu digo que o Clark Gable foi filmado em 1939, né? Fazendo esqueci o nome do papel dele, No Vento Levou, né? Aí você imagina... É o Hack Butler, né? Você imagina, você hoje está assistindo O Vento Levou e você diz assim, olha, neste momento, Clark Gable está atuando, né? Está exercendo a profissão. Né? Não, mas não está, porque, inclusive, ele morreu. Então, você confundir o registro do fato, a filmagem do fato com o fato em si, é de uma estupidez. Né? E o precedente, assim, eu não sei se vai ter gente se arrependendo desse precedente, porque tem um monte de filme aí, de vídeo circulando na internet de gente chamando o presidente Bolsonaro de nazista, genocida, fascista, assassino. Eu posso bater na porta desse cidadão agora, de preferência às 11h30 da noite, e dizer, o senhor está preso em flagrante pelo vídeo que o senhor postou em 2019, logo depois da posse do presidente Bolsonaro? O senhor está preso em flagrante pelo post que o senhor fez durante a campanha presidencial, chamando o então candidato de fascista, nazista ou coisa parecida? Né? Então, o precedente é perigoso. Então, assim, é um ato de uma ilegalidade tamanha, né? E o terceiro absurdo em termos jurídicos é dizer que existe flagrante de crime inafiançável. Né? Primeiro, não tem flagrante de crime nenhum por causa da imunidade. Mas se nós abstraíssemos a imunidade, o flagrante que restaria seria só de supostos crimes afiançáveis. Tá?
Então, o ministro Alexandre de Moraes confunde, ou finge que confunde, crime inafiançável com um réu que comete crime afiançável, mas não tem direito à fiança por circunstâncias pessoais. É reincidente ou alguma coisa assim. Tá? Então, isso é o que qualquer aluno de processo penal é obrigado a saber. A diferença entre crime afiançável ou inafiançável e réu afiançado, né? Ou não afiançado. Eu posso ser preso em flagrante por um crime afiançável, mas me é negada a fiança porque eu, por exemplo, sou reincidente, tá? Ou eu sou estrangeiro e não tenho residência fixa no país. Logo, a probabilidade de fuga é muito grande, né? Mas isso não quer dizer que o crime que eu cometi seja inafiançável. E a Constituição é muito clara. Parlamentar só pode ser preso em flagrante, abstraída a imunidade, por crime inafiançável, né? Não tem nenhum crime inafiançável na denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o deputado. Então, assim, é um mar de ilegalidades. Então, não é que não seja prioritário, não. É ilegal, é abuso de poder, é um absurdo. Isso jamais poderia ter acontecido, independente aí do mérito das palavras, né, do que o deputado tenha proferido. Para além das prioridades, então, qual a sua opinião acerca aí dessa prisão do deputado Daniel Silveira? Eu tenho publicado textos aí no sentido de que o presidente, né, o Bolsonaro, não deve interferir, né, que se ele tentasse fazer qualquer tipo de articulação para ajudar o Daniel, isso daí acabaria prejudicando toda a articulação do governo e acabaria empacando as reformas que precisam ser aprovadas e até poderia levar o Bolsonaro ao risco de impeachment. Então, em razão desse meu posicionamento, porque muita gente está cobrando do Bolsonaro porque ele não fez nada para ajudar o Daniel, né? E eu acho que ele não deve fazer mesmo. E em razão dessa minha defesa, desse posicionamento, muita gente achou que eu estava concordando com a prisão do Daniel e concordando com os parlamentares que votaram pela manutenção da prisão. Muito pelo contrário. Eu, assim como o doutor Marcelo, eu enxergo como totalmente arbitrária, totalmente ilegal a prisão, né? Eles deturparam primeiro eles deturparam o conceito de imunidade parlamentar, né? Desconfiguraram totalmente o que é a imunidade parlamentar, porque justamente, como ele falou aí, né? Imunidade é justamente para você cometer o crime, ninguém, né? Imunidade é quando você comete o crime e não vai ser preso. Ninguém. Imunidade para andar de bicicleta não precisa, né? Exatamente. Outra coisa é a imunidade do conceito de flagrante, né? Você transformar em flagrante o registro do fato, confundindo o registro do fato com o fato em si, abre um precedente perigosíssimo. E o que me deixa abismado foi tiro no pé que esses 300 e tantos deputados aí que votaram pela manutenção da prisão acabaram dando, né? Eles abriram um precedente perigosíssimo contra eles mesmos. Eles abriram mão da própria imunidade parlamentar. E a partir desse voto deles aí, quando qualquer um deles for preso por causa de algum vídeo que publicou, né, pelo princípio da isonomia, todos terão que votar no mesmo sentido, né? Porque se votarem no sentido contrário, aí a justiça vai ter que rever a questão do Daniel. Muito bom, gente. E o problema não é só no Rio de Janeiro, né? Os deputados André Fernandes e Capitão Wagner denunciaram que as facções criminosas no Ceará, e a gente trazendo de volta um pouquinho aqui para o tema inicial da live, só deixavam de fazer campanha para o candidato do Ferreira Gomes Sartor. Temos um narcopoder interferindo nas eleições, e aí a gente volta para o ponto em que nós estávamos. Vamos lá, doutor Marcelo. Sim, isso é uma situação real, né? À medida em que você vai fortalecendo esses grupos, eles vão naturalmente interferir na política. Você já tem isso no Rio de Janeiro, você já tem políticos, enfim, ligados ao crime organizado ou que pelo menos têm algum tipo de interlocução, né,
com o crime organizado. Tem um partido aqui no Rio de Janeiro, né, que eu não vou dizer que ele seja composto por traficantes, não vou chegar a esse ponto, mas que ele tem uma interlocução com o tráfico evidente, tem. Né? Tem, é um partido que, inclusive, defende a legalização do tráfico, defende o desencarceramento, é um partido que tem ligações com várias ONGs que defendem o desencarceramento de traficantes, né? E, assim, me parece bastante claro, né, que, repito, não estou dizendo que sejam os integrantes desse partido traficantes, mas que existe uma interlocução, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Aqui no Rio acontece uma coisa engraçada, não tem graça nenhuma, eu ia dizer engraçada, mas não tem graça nenhuma, que é o seguinte, tá? Quando a polícia faz uma incursão, faz uma operação de repressão ao tráfico, né? Esses partidos de esquerda, essas ONGs, né, fazem sempre, se algum morador da comunidade for ferido, fazem um estardalhaço, e sempre atribuem a responsabilidade ao policial, antes de qualquer investigação. Tá? A bala que atinge um morador, ou um inocente, ou um suposto inocente, porque às vezes se diz que o sujeito é inocente, depois vai se verificar, era criminoso, né? Quando a operação é contra o tráfico, né, tem passeata, tem direitos humanos, tem um estardalhaço, né, tremendo. No entanto, a Polícia do Rio de Janeiro tem feito muitas operações também em áreas controladas por milicianos, como eu falei antes para vocês, né? Das 1.400 comunidades dominadas pelo crime, 19% são dominadas pela milícia. E aí também tem tiro, né? Também tem troca de tiro. Infelizmente, às vezes também pode ter um inocente sendo ferido, morto. Ninguém fala nada. Curioso isso. Ninguém fala pela lógica, né? Essas ONGs e esses partidos teriam que fazer o mesmo estardalhaço, né? Olha, a polícia entrou atirando, olha, o morador foi atingido. Você não ouve absolutamente nada. Só quando a operação é contra o tráfico, né? O que faz a gente pensar o seguinte, será que a preocupação é com os moradores ou é em livrar a cara dos traficantes, inibir a polícia de fazer operações contra o tráfico, né? Me parece que a segunda alternativa é a mais provável. Em relação a essa interlocução entre as facções criminosas e os partidos políticos, a gente teve aí no ano de 2019 uma gravação de um dos líderes do PCC falando que eles tinham um diálogo cabuloso com o PT. Está gravado ali, né? Em relação à pergunta da Lins, né, se existe uma interferência do narcopoder nas eleições, existe, porque em áreas dominadas por certas facções, integrantes de certos partidos não podem fazer campanha eleitoral lá naquelas áreas. É verdade. E não só em relação a partidos, qualquer candidato que esteja ligado a um discurso mais pró-segurança pública e de combate ao crime, não pode fazer campanha nessas áreas. Inclusive, candidatos que sejam apoiadores de Bolsonaro e que se apresentem como candidatos de direita, bolsonaristas, em certas áreas não podem fazer campanha. Eu fui candidato a vereador nas eleições municipais, agora de 2020, né? E eu vou te fazer um relato sobre a minha campanha aqui, né? E uma das minhas pautas de campanha era a regularização fundiária. Temos um filhinho participando aqui conosco. O meu filhinho de 4 patas está aqui querendo participar da live aqui, né? E então é o seguinte, uma das minhas pautas de campanha lá era a regularização fundiária. E eu consegui um contato na comunidade de Paraisópolis lá para fazer campanha para mim lá dentro, né? E esse rapaz aí foi muito solícito, até falou para mim, vem cá na comunidade, eu vou te apresentar pro pessoal lá e tal. Aí eu falei para ele, vem cá, eu sou policial civil, não pode dar problema para você isso daí?
Aí ele falou, eu não sabia, meu policial não pode entrar lá, não, né? Você imagina se eu não falo esse detalhe aí, eu entro lá para fazer campanha, o pessoal do tráfico fica sabendo, pode até não acontecer nada comigo ali na hora, mas esse rapaz aí, que era morador de lá, certamente ele seria penalizado, né? Quando a gente fala que ele seria penalizado, a gente sabe, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? No Tribunal então, do Tráfico, a pena é efetiva. Exato. Então, quando o pessoal da esquerda critica aí o Bolsonaro, porque em anos anteriores ele supostamente fez apologia à tortura que tinha no regime militar e tal, né? Meus queridos, o Tribunal do Crime, o que tinha de tortura no regime militar é café com leite se comparar com o que tem de tortura e de execuções por meios sanguinários quando se trata do Tribunal do Crime. É uma coisa horrível. Eu tenho casos horríveis. Acho que nem cabe relatar aqui a maneira como pessoas foram executadas por nada. Porque fizeram alguma coisa, uma bobagem, que não agradou ao tráfico. Nossa, não dá nem para lembrar. São muitas questões, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês. Vou abrir para as considerações finais. Vamos começar aí com o doutor Marcelo, depois vamos para o Santi. E, inclusive, agradecer também o pessoal que ainda está nos acompanhando através daqui do nosso canal no YouTube e através do chat também com os comentários. Vamos lá, doutor Marcelo. Bom, muito obrigado pelo convite, né, por estar participando mais uma vez de um programa aqui do Jornal da Cidade Online. E dizer que é isso, né? Quer dizer, esses eixos que a gente apresentou aí durante o programa, né? Mudança na legislação, né? Uma legislação mais firme, uma legislação mais dura, fim da progressão de regime, né? Tem que acabar esse instituto. Esse instituto é adotado por uma dúzia de mundo. O mundo tem 200, acho que são 212 países, não sei bem, 212 lá na ONU, né? Uns 12 adotam essa porcaria de progressão de regime. Eu tentei explicar isso para um americano uma vez, não conseguiu entender. Ele me perguntava, o bandido vai mudando de cadeia durante começa pela cadeia fechada, depois vai para a cadeia semiaberta, e depois vai para a cadeia aberta? Eu falei, é isso mesmo, né? Nem disse para ele que a cadeia aberta não existe, o cara vai para casa mesmo, né? Só existe no papel. Então, aí ele me perguntou, mas é o mesmo réu? É o mesmo sujeito que foi condenado por latrocínio, assaltou e matou uma senhora? É isso, né? Ele vai mudando de cadeia durante o cumprimento de pena, vai indo para uma mais branda, depois para outra mais branda. Né? Isso tem que acabar. Né? O sujeito tem que cumprir a pena integralmente. O máximo que você pode conceder para ele, que é um instituto praticamente universal, é o livramento condicional. Mas isso é depois de 2/3 da pena cumprida, pelo menos. Né? Porque senão a pena não intimida. Né? Então, a pena tem que ser uma ameaça crível. Né? Perto da minha casa, eu moro perto do acesso à Rocinha. Tem uma parede onde está escrito o seguinte: assaltou, morreu. Assinado Comando Vermelho. Vocês sabem que o tráfico não gosta que tenha assaltos na área de ponto de venda de droga, porque atrapalha, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui não tem assalto. Aqui não tem assalto, porque no traficante, o assaltante acredita. Quando o traficante diz a pena é de morte, ele acredita. Quando o Código Penal diz para o assaltante a pena é de até 10 anos de prisão, o assaltante ri, porque sabe que, na pior das hipóteses, ele vai ficar preso por 1 ano. Então, nós temos que mudar isso, nós temos que mudar a mentalidade. Né? Não tem que ter piedade de criminoso, tem que ter piedade da gente, tem que ter piedade das vítimas, nós, nossas famílias, né? Nossos entes queridos. É isso. É isso aí, eu quero iniciar minhas considerações finais, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, no Jornal da Cidade Online, que é um jornal que eu admiro desde 2013, parabenizar o jornal por estar trazendo essa pauta da segurança pública, que na grande mídia nunca é trazida, dizer que é um grande prazer conhecer a Liz Macedo aí e conhecer o Marcelo Monteiro, e dizer que eu fico muito feliz em saber que tem pessoas com o perfil do Marcelo no nosso Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, né?
É muito bom saber, porque parece que no meio jurídico existe uma hegemonia da esquerda, né? Então, quando tem uma pessoa que tem um pensamento mais alinhado com o cidadão de bem na instituição, eu fico muito feliz em saber disso. E, então, no que se refere a como combater o problema aí, né? Eu colocaria esses 4 pilares aí. A gente tem que trabalhar para melhor equipar as nossas polícias e dar maior respaldo, maior segurança jurídica para o policial em exercício da atividade policial. Precisamos trabalhar no segundo pilar, que é o legislativo, mudar as leis para que elas sejam mais severas com os criminosos, né, e melhores para o agente que está no estrito cumprimento do dever legal, ampliando as circunstâncias em que se pode considerar o excludente de licitude. O terceiro pilar, que eu diria, é o poder judiciário, né? Trabalhar para que o poder judiciário dê maior respaldo às operações policiais e que cada vez menos iniba a atividade do policial. E o quarto pilar, que eu diria que é o mais importante, porque é o que vai influenciar em todos os demais, é o pilar da cultura, né? A gente tem que trabalhar cada vez mais para inibir essa cultura de bandidolatria e demonização da classe policial, né? A gente precisa ter cada vez mais obras aí no cinema, obras literárias aí que tragam aí o policial como herói e o bandido como o vilão da história aí, que cada vez mais a gente tem obras no cinema e nas novelas e nas letras de música aí, circunstâncias em que o policial é colocado como vilão e o bandido como herói, né? Eu acho que se a gente atuar nesses 4 pilares, né, acabar com o sucateamento das polícias, né, reerguer as nossas polícias, mudar a lei, melhorar o judiciário e mudar a cultura, a gente vai ter êxito no combate ao crime. Deixa eu só registrar aqui, Liz, também deixei de fazer, né, falha minha, a minha alegria de estar participando aqui do programa ao lado do Ricardo. Tá? Mandar aí um grande abraço para ele, foi um grande prazer participar aí juntamente com você, viu, Ricardo? É isso aí, eu queria finalizar também agradecendo ao público, a esse público seleto que está aqui nos assistindo durante 1h40, que teve a paciência de nos ouvir ainda. Não, mas foi muito bom, foi muito produtivo. Eu quero agradecer a participação de vocês dois e também a de todos que participaram também junto com a gente através do chat. Quero dizer para vocês até amanhã, aqui no Jornal da Noite, a gente vai estar presente com mais uma edição. Tchau, gente.